Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir as questões simuladas sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná. Neste vídeo, vamos corrigir, então, a primeira lista de questões sobre o Código. Pessoal, a gente tem aqui, logo no começo do Código, uma série de princípios. E essa primeira questão eu formulei justamente com base neles. Além daqueles 5 previstos na Constituição Federal do LIMP, a lei, o código, lista uma série de outros princípios. E a banca pode fazer uma questão como essa, listando princípios e perguntando qual que não está expressamente previsto como aplicável ao CODG. Com um detalhe, olha só, assinale a alternativa que não apresenta um princípio constitucional expressamente previsto. Pessoal, tem que ter cuidado, olha só. O artigo 1º, parágrafo 1º, traz os princípios constitucionais, que são aqueles do LIMP, do artigo 37 da Constituição Federal. Além desses princípios constitucionais, a norma vai trazer outros princípios. Agora, destes aqui, participação popular não é um princípio, não está ali na lei, não está entre os princípios, muito menos constitucionais. Então, a letra D vai ser a nossa resposta, que é a que não apresenta um princípio expresso aqui no COD. Gabarito letra D, então. Segunda questão. De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciária, assinale a que não apresenta um princípio expressamente previsto. Agora tem aqueles outros princípios, e nós temos a economicidade. Não temos. Economicidade não é um princípio previsto aqui para o Poder Judiciário. Tem lá a probidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Então, letra C é a resposta nessa questão. Aqui estão esses outros princípios, então. Olha só, princípio da probidade, da motivação, da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e modicidade das custas e emolumentos são princípios previstos lá no comecinho do Código. Terceira questão. De acordo com o COD, assinale a alternativa que não apresenta um critério previsto como aplicável ao COD. O parágrafo 3º, lá no começo do Código, ele prevê os critérios. Os critérios que a gente tem aqui são da democratização da gestão e do acesso à justiça, da qualificação permanente, da efetividade e da celeridade. E a banca pode inventar um outro e misturar. Eu, na questão ali, eu inventei o da criatividade. Letra A é o que não corresponde a um dos critérios. Então, vejam que nessas 3 questões eu só estava testando para ver se tu lembrava dos princípios e dos critérios que tem no começo do código. Na questão 4, a gente já vai passar a trabalhar os órgãos que integram o Poder Judiciário do Estado. E em outros concursos já surgiram questões do seguinte tipo: qual que não é um órgão do Judiciário? É porque o artigo 2º, ele lista quais são os órgãos do Poder Judiciário aqui do Paraná. O Tribunal de Justiça é um órgão, os tribunais do júri, que julgam os crimes dolosos contra a vida, juízes de direito substitutos de entrância final, juízes substitutos, juizados especiais e juízes de paz. Todos esses são órgãos do Poder Judiciário. Agora, o que a banca faz na prova? Ela vai lá e mistura e coloca um outro. E o que eu coloquei aqui, que não é do Poder Judiciário, é o Tribunal Regional Eleitoral. Porque o Tribunal Eleitoral, a Justiça do Trabalho, são justiças ligadas à União, não são aqui do Estado. Existe no Paraná um Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Paraná. Existe no Estado do Paraná uma Justiça do Trabalho, tem o TRT da 9ª Região, lá no Paraná. Tem também o TRF, que o TRF é da 4ª Região, pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Paraná é uma das seções do TRF da 4ª Região. Agora, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho, eles não fazem parte do Poder Judiciário do Estado, fazem parte do Poder Judiciário da União. E é muito comum a banca formular questões como essa. Também poderia colocar aqui, por exemplo, o Superior Tribunal Militar, que é da União para julgamento dos militares das Forças Armadas. Então, aqui na questão 4 fica a letra B como nosso gabarito. Na questão 5,
a gente tem ali, de acordo com o COD, o juiz de primeiro grau pode ser convocado para exercer cargo ou função no Tribunal de Justiça. É uma situação temporária, e isso pode ocorrer para substituir integrantes do tribunal. Essa é a resposta. Em qualquer hipótese estaria errado. A pedido do governador e do presidente não faz sentido, porque pela separação dos poderes eles não se metem na gestão do judiciário. E para substituir o presidente do tribunal, eles não vão chamar um juiz. Para substituir o presidente do tribunal, tem o vice-presidente, tem os vices, né? Então, a única resposta possível aqui na questão 5 seria a letra D. Isso está no artigo 3º, essa regrinha da convocação. Questão 6, número de desembargadores. Pessoal, na lei 14.277, o número é de 145 desembargadores, conforme o artigo 4º. Eu quero que tu tenham cuidado, porque no COD constam 145 desembargadores. No regimento interno constam 120. E na prova, qual que eles podem cobrar? Qualquer um dos dois, porque os dois estão no conteúdo. Então, se a pergunta vier sobre o COD, tu vai marcar 145. Se vier sobre o regimento interno, tu vai marcar 120 desembargadores. A questão 7 agora, eu pergunto sobre o 5º constitucional. A gente sabe que 1/5 das vagas de desembargador é preenchida por membros do Ministério Público ou da OAB. E aí eu pergunto qual das alternativas aqui na questão 7 que preenche corretamente essas regras. E é a letra A. Para integrar esse 5º constitucional, tem que ser membro do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira ou advogados com notório saber jurídico e mais de 10 anos de atividade profissional. Eles são indicados em uma lista sêxtupla. 6 nomes são indicados pelo Ministério Público ou pela OAB. Desses 6 nomes, o TJ vai escolher 3 e vai formar uma lista tríplice, uma lista com 3 nomes. E dessa lista tríplice, o governador do estado escolhe um para ser desembargador, ocupando a cadeira, certo? Então a letra A é a resposta na questão 7, isso está lá no artigo 6º. A gente tem então isso que eu expliquei, olha só, os órgãos fazem uma lista com 6 nomes, o tribunal transforma em tríplice, em 3, e o governador escolhe um para ocupar essa vaga de desembargador. Então 4/5 dos desembargadores são juízes de carreira, que vão seguir a carreira e vão ser promovidos lá no final a desembargador. E 1/5 vem do Ministério Público e da OAB, com base nessa regra. A questão 8, eu peço para tu marcar a alternativa que está incorreta. Vamos ver? Letra A, o Tribunal de Justiça é dirigido pelo presidente, pelos vice-presidentes, pelo Corregedor-Geral da Justiça e por corregedor. Essa letra A está correta, conforme o artigo 8º. Tudo certo, é para marcar a incorreta, então não tem nada para marcar aqui. Essa aqui está certa, são os cargos de direção. A letra B, ela fala sobre as eleições para presidente, que não figura como elegível quem exerceu o cargo de presidente ou outros cargos de direção por 4 anos, até que todos tenham também assumido na ordem de antiguidade, salvo recusa manifesta antes da eleição e aceita, conforme artigo 8º, parágrafo 2º, essa assertiva também está correta. Letra C. Vagando a presidência, o primeiro vice exerce pelo período restante, se for inferior a 6 meses. Sim, se ficar vago o cargo de presidente e o primeiro vice assumir nos últimos 6 meses, ele vai ficar até o final. Se for antes, aí vai ter eleição. Agora, se for já no finalzinho do mandato, é essa regra que se aplica conforme artigo 9º. Letra D, o presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral e o corregedor vão integrar câmaras ou grupos de câmaras. Está errado. Eles não integrarão. Porque o presidente, os vice e os corregedores, eles são desembargadores que são eleitos para essa função no tribunal. E enquanto eles estão nessa função no tribunal, eles não vão integrar nenhuma câmara. Essa que é a ideia. Porque eles vão se dedicar à atividade administrativa, ficando afastado das atividades de julgamento nas câmaras ou grupos. Então, a letra D é a incorreta, é a nossa resposta nessa questão. A letra E, a eleição do Conselho da Magistratura será realizada na mesma sessão em que for eleito o corpo diretivo do tribunal, com um mandato também coincidente. Está certo, conforme artigo 13, parágrafo 1º. Vamos para a questão número 9. De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciária do Paraná, o Conselho da Magistratura
possui a seguinte composição. Quem são os membros do Conselho da Magistratura? A letra E é a resposta correta. Tem o presidente, o primeiro vice, o corregedor-geral e 4 desembargadores eleitos. Essa é a composição, está aí o nosso mapinha mental. Membros natos, então, que sempre vão integrar o Conselho da Magistratura. O presidente, o primeiro vice e o corregedor-geral. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer aqui? Ela pode falar segundo vice, e aí está errado, o segundo vice não é membro nato, é o primeiro vice que é membro nato. E o corregedor-geral, tranquilo. Outra pegadinha, tem o outro corregedor, né? Tem o corregedor-geral e o corregedor. O outro corregedor não é membro nato, só o corregedor-geral, certo? Além desses 3, tem mais 4 desembargadores que são eleitos. E aí nós temos, então, a composição do Conselho da Magistratura. Seguimos para a questão 10. De acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Paraná, assinale o cargo que não faz parte da magistratura de primeiro grau. Pessoal, essa pegadinha aqui é a letra E a resposta. E o detalhe é o primeiro grau. Porque em primeiro grau, a gente vai entrar com ação perante um juiz. E em segundo grau, em grau de recurso, perante desembargadores do tribunal. E lá, no artigo 25, estão listados os juízes de primeiro grau. E claro que o desembargador não está lá, porque ele é de segundo grau. Então aqui a gente tem a regra da carreira do magistrado. Olha só, o juiz ele entra como juiz substituto, passa para a entrância inicial, intermediária e final, e até aqui ele é um juiz de primeiro grau. Depois, em segundo grau, ele pode ser desembargador. Então, o desembargador não é um juiz de primeiro grau, ele é de segundo grau, por isso, letra E é o gabarito na questão 10. Vamos seguindo para a questão número 11. Pessoal, a questão 11, de acordo com o código, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Nas comarcas e foros de entrância final, a direção do fórum será exercida por um dos juízes titulares, designado pelo presidente, pelo prazo máximo de 2 anos. Tá certo, é o que está previsto no artigo 37. Nas comarcas de entrância final, o diretor do fórum, então, ele é designado pelo presidente do TJ. Cuidado que isso acontece nessas entrâncias finais. Na entrância final que a gente tem essa designação. Depois nós temos na letra B, que em todas as comarcas e foros haverá uma secretaria de direção do fórum com estrutura funcional própria, subordinada ao juiz diretor do fórum. Tá certo, está lá no artigo 39 essa regrinha. Letra C, a titularidade da vara da Justiça Militar será exercida por juiz de direito de entrância intermediária. Não, é um juiz de entrância final, conforme artigo 43. A Justiça Militar Estadual, ela não julga os militares das Forças Armadas, não. Ela julga os militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares do Estado do Paraná. E o titular da vara da Justiça Militar, ele é um juiz que tem que estar já na entrância final, conforme artigo 43. Por isso, letra C é o nosso gabarito, já que era para marcar a incorreta aqui. Letra D, a Justiça Militar em primeiro grau terá uma Secretaria Civil e uma Secretaria Criminal. Tá certo. Tem no primeiro grau uma Secretaria Civil e uma Criminal, até porque eles têm pouco trabalho e não precisam mais do que isso. E a letra E traz a competência, olha só. A competência da Justiça Militar é processar e julgar os militares, olha só, do Estado. A banca pode trocar por militares da União para tornar isso incorreto. Cuidado com essa pegadinha, não cai nessa. Então, claro, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, conforme artigo 47, está certo também essa alternativa. Vamos seguindo, pessoal, questão número 12. De acordo com o disposto no Código de Organização e Divisão Judiciária, assinale a alternativa incorreta. Vamos de novo achar o erro. As reuniões do tribunal são mensais, tá certo? E são instaladas mediante convocação do juiz presidente. Tá certo, conforme artigo 49, reuniões do júri são mensais. Compete ao júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida, tá certo? Cuidado que a banca pode trocar por crimes culposos e aí tá errado. Porque conforme o que está previsto na Constituição Federal também, no artigo 5º, o tribunal do júri, ele tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Sejam eles consumados ou tentados.
A banca também pode fazer uma pegadinha dizendo somente consumados, não tentados, e aí está errado. Porque ele julga crimes dolosos consumados ou tentado. O que o júri não julga é crime culposo. Isso não. Letra C, as turmas recursais são compostas por juízes de direito de entrância final. Tá certo, porque no juizado especial, em primeiro grau, o processo é julgado pelo juizado especial, por um juiz. Só que aí o recurso dessa decisão do juizado especial, ele não vai para o tribunal, não vai para desembargadores, vai para a turma recursal, que é constituída, que é composta, formada por juízes de primeiro grau. A turma recursal, e esses juízes, eles têm que ser de entrância final, conforme artigo 60. Letra D, compete à turma recursal processar e julgar recursos contra decisões dos juizados especiais, bem como embargos das suas próprias decisões. Tá certo, conforme artigo 60, parágrafo 2º. A letra E está errada. A letra E diz que as unidades dos juizados especiais cíveis compete à conciliação, processo, julgamento e execução dos seus julgados, proferidos em processos relativos a infrações penais de menor potencial ofensivo. Não, porque se é uma infração penal, é o juizado especial criminal, não o juizado especial cível. Uma pegadinha bem evidente essa, conforme artigo 64. Olha só, nós temos juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais. O juizado especial cível vai julgar as causas cíveis de menor complexidade, de menor valor. Já o juizado especial criminal vai julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. Essa é a ideia. Questão 13. A questão 13, nós temos ali o prazo para entrar em exercício. O juiz, ele deve entrar em exercício no prazo de 30 dias prorrogável por idêntico período, conforme artigo 76. Os prazos de exercício nós temos uma pequena diferença. Após a nomeação, o prazo é de 30, prorrogável por mais 30. Em caso de promoção, remoção ou permuta, aí o prazo é de 15, prorrogável por mais 15 dias. Para o juiz, não tem um prazo para posse e outro para exercício como tem para o servidor. Porque o servidor ele tem um prazo para tomar posse e depois um prazo para entrar em exercício. Para o juiz é direto o exercício, eles não fazem essa distinção aqui na lei. Questão 14. O presidente do tribunal recebeu uma gratificação correspondente a 25% do seu subsídio, conforme artigo 84. É que o presidente do tribunal é um desembargador que está fazendo uma função adicional de gestão, e ele recebe, então, por isso. Eu montei aqui um quadrinho com, as gratificações que são pagas para os desembargadores e juízes, conforme a função que estejam exercendo. O presidente pode ter essa gratificação de 25%, o primeiro vice e o corregedor-geral de 20%, o segundo vice e o corregedor de 15%, e o diretor do fórum de 5%. Então, essas são as gratificações conforme o cargo. Questão 15, mais uma questão, vamos lá. A licença para saúde em pessoa da família, quando o magistrado se afasta para cuidar de um familiar, ela é concedida com subsídio integral, quer dizer, o magistrado vai receber integralmente até 30 dias, conforme artigo 94. Está aqui essa regrinha, portanto, letra E é o gabarito. Questão 16. A licença maternidade. Pessoal, muito cuidado com isso. Porque aqui no COD, a licença maternidade para as magistradas está prevista em 120 dias, conforme artigo 95. E eu fiz um quadrinho para a gente comparar com outras situações que podem aparecer na prova. Lá na Constituição Federal, no artigo 7º, se eles perguntarem sobre aqueles direitos mínimos dos trabalhadores em geral, a licença vai ser de 120 dias. Para magistrados, conforme esta lei, conforme o COD, o período é de 120 dias. Agora, para servidoras, o Estatuto dos Funcionários do TJ do Paraná prevê o período de 180 dias. Cuidado com esse detalhe. Aqui, como eu perguntei sobre o COD, a resposta vai ser letra C, 120 dias. Questão 17. De acordo com o disposto no Código, em virtude de casamento, quando o magistrado se casar, ele pode se afastar por até 8 dias consecutivos, conforme artigo 97, que também prevê esses 8 dias em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, sogro, sogra ou irmão. Questão 18. A questão 18, ela traz a idade máxima para reversão ou aproveitamento. A reversão
é quando o aposentado, o magistrado aposentado, volta à atividade. E o aproveitamento é quando aquele em disponibilidade volta. Ele tem que provar a idade não superior a 65 anos, conforme o artigo 110, parágrafo 1º. Essa, então, é a idade limite, é a idade máxima para reversão ou aproveitamento de um magistrado. Na questão 19, eu pergunto sobre o tratamento. É que lá na norma, no código, a gente tem o seguinte: o tribunal, câmara ou grupo, a gente dá a eles o tratamento de egrégio. Então, quando um advogado faz uma petição se dirigindo ao Tribunal de Justiça do Paraná, ele vai utilizar o termo egrégio Tribunal de Justiça. E quando ele se referir aos desembargadores, ele vai utilizar o termo excelência, vossa excelência. Conforme o artigo 111, então, eu perguntei o tratamento para os magistrados, que é de excelência, letra B, a nossa resposta. Questão 20. A questão 20 eu pergunto sobre os requisitos para ser juiz de paz. O juiz de paz é aquele que faz atribuições conciliatórias, celebra casamentos e tudo mais. Ele não vai julgar lides onde onde tenha um caráter jurisdicional. Quando tem uma disputa, é um juiz togado, um juiz de carreira que vai julgar. E para ser juiz de paz tem alguns requisitos. Vamos ver qual que não está correto. Ser brasileiro e maioridade civil, tá certo? E pode ser o brasileiro tanto nato quanto naturalizado, não tem diferença. Estar no gozo dos seus direitos políticos, civis e quitação com serviço militar. Domicílio e residência na sede do distrito ou da comarca. Escolaridade correspondente ao 2º grau, cuidado, eles podem trocar por nível superior. É 2º grau, que é o antigo 2º grau, que hoje a gente chama de ensino médio. Ter bons antecedentes e não ser filiado a partido político. Juiz de paz não pode ser filiado a partido político. Então, ser filiado não é um requisito. É não ser filiado. Letra E, a resposta nessa questão 20, certo? Então é isso, pessoal. Concluímos aqui neste vídeo a correção do primeiro simulado sobre o Código de Organização Judiciária, essa primeira parte. Na sequência, teremos também a correção das questões no simulado sobre a segunda parte do código, já que aqui a gente viu só metade da norma, não vimos a parte final dele. Na próxima lista de questões teremos da segunda parte, claro, do código, certo? Então é isso. Segue firme no estudo que todo o teu esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.